E sempre me tocou muito as palavras da Sagrada Escritura dirigidas ao profeta Jeremias, né? Antes que você nascesse, antes que você fosse gerado no ventre de sua mãe, eu já o conhecia. A nossa vida não é por acaso, nós não viemos ao mundo por acaso. O fato de existirmos já é uma vocação, essa foi a minha primeira vocação. Deus me deu a graça de nascer numa família cristã católica, né? Eu fui o primogênito de uma família numerosa, de 10 irmãos, né? Meus pais católicos, porém eu fui criado por meus avós paternos. E a minha avó materna, ela era de missa diária, né? Eu estudei a vida toda, desde criança até concluir, na época, o segundo grau em escola de freira, né? Eu fui batizado e fiz a minha primeira comunhão e cresci numa paróquia, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Garanhuns, Pernambuco, uma paróquia de missionários redentoristas. Eu bebi daquela fonte da espiritualidade alfonsiana, né? Devoto de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, das novenas perpétuas, todas as terças-feiras, né? Sei de cor a novena, né? E ali eu comecei a exercer a minha ação pastoral com 12 anos de idade. Eu já estava participando de círculos bíblicos, de terço nas casas, né, de eventos de campanha da fraternidade em família, etc, né? Não me tornei um redentorista porque os padres eram holandeses, na sua maioria havia apenas um único brasileiro, e não promoviam vocações naquela época. Mas desde criança eu tinha vontade de ser padre, né? E, na realidade, eu nunca pensei em outra coisa na vida. Nunca pensei em ser outra coisa na vida. Desde criança eu dizia, eu quero ser padre. Quando eu estava próximo a concluir os estudos, o segundo grau da época, né, eu falei para minha avó, eu queria que a senhora me conduzisse ao padre, para falar com o padre, para então eu saber como é que faz para ser padre. E minha avó disse assim, não vou com você, você procure outra pessoa para não dizer que sou eu que estou colocando isso na sua cabeça. Eu achei isso da parte dela assim um discernimento, né? Uma sabedoria. Aí chegou uma tia minha, uma irmã da minha mãe, que vivia no Rio de Janeiro, e ela me conduziu à Cúria Diocesana. Eu cheguei na Cúria, foi uma época que a igreja estava saindo de uma grande crise vocacional. Após o concílio, era década de 70, né? Década de 70, logo após o concílio veio uma grande crise vocacional no Brasil e no mundo inteiro. Vários seminários fecharam. Só para você ter uma ideia, na minha diocese de origem, a diocese passou 10 anos sem ordenar um padre. 10 anos sem ordenar um padre. Mas naquele ano, em 79, mais ou menos, eu tinha me crismado e estava naquele ardor, né, naquele desejo, e fui então à Cúria e conversei com o vigário-geral, o Monsenhor Tarcísio Falcão, de saudosa memória, e ele fez um questionamento, perguntou como surgiu essa minha vocação, né, se eu participava de alguma coisa na paróquia. Faz tempo, senhor. Faz tempo assim, né? E ele então me indicou os encontros vocacionais, que estavam recomeçando. Na realidade, era nessa época que o Papa João Paulo II havia lançado a exortação apostólica pós-sinodal Pastores Dabo Vobis, né? E se estava iniciando um trabalho vocacional. Foi maravilhoso. Eu comecei a participar dos encontros vocacionais, porém me deparei com uma realidade chocante na época. Era o auge da teologia da libertação. Dom Helder Câmara, o grande Dom Helder Câmara, era arcebispo de Olinda e Recife.
Os nossos seminaristas, os seminaristas da Diocese de Garanhuns, estudavam no Seminário Regional Nordeste 2 e no ITER. Ambas essas instituições foram fechadas posteriormente pela Santa Sé, né? E eu que imaginava assim, um seminário grande, com capela, com missa diária, com biblioteca, me deparei com uma realidade diferente. O bispo alugou uma casa na periferia e me mandou para a periferia juntamente com os meus colegas para o propedêutico, né? E mesmo assim eu aceitei aquele desafio. Terminando o propedêutico, então fui enviado para o Recife, para o Seminário Regional Nordeste 2, mas por motivo de saúde eu tinha que fazer um transplante de córnea. Não havia doações naquela época em Recife e o médico me recomendou procurar um centro mais avançado. Então eu fui enviado para São Paulo. O bispo me enviou para o Seminário de Guarulhos, da Diocese de Guarulhos. E ali eu concluí a filosofia e fiz todo o curso de teologia, estudando na Faculdade de Nossa Senhora da Assunção da Arquidiocese de São Paulo. Tendo concluído os estudos, eu retornei para a minha diocese de origem. E Dom Tiago Póstima, o bispo que me havia crismado, né, que me acolheu no seminário, me encaminhou então para um estágio pastoral. Foi curioso, porque diferentemente do que normalmente ocorre, o bispo indica ao seminarista a paróquia que deve fazer o estágio, e o Dom Tiago fez diferente. Disse assim: eu quero que você escolha a paróquia, né, onde você quer fazer estágio. E eu escolhi a paróquia mais desafiadora daquela diocese, que era a paróquia de Águas Belas. Eu fiz essa opção porque eu queria mostrar para o bispo o meu desejo de corresponder aos seus anseios, né? Eu queria mostrar a ele que a opção preferencial pelos pobres, que tanto ele almejava, ali era a região mais carente. E eu fiz um estágio pastoral. Ali, naquela paróquia, eu fui ordenado diácono, e em 1989 eu fui ordenado presbítero na minha paróquia de origem, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro dos Redentoristas, onde eu fui batizado, onde eu fiz a minha primeira comunhão, onde eu cresci. Lá eu fui ordenado padre, e uma vez ordenado padre, o bispo me designou para aquela paróquia onde eu havia estagiado. Era uma carência muito grande de padres. O padre que assumia a paróquia de Águas Belas acumulava 2 paróquias, Águas Belas e Itaíba, no sertão, né? Difícil. Uma população de 38 mil habitantes, de muitas comunidades. Eu fui ordenado com 26 anos de idade. Foi um momento de muita alegria, e ali naquela paróquia eu vivi os meus primeiros anos de sacerdócio ministerial. Passei 10 anos naquela paróquia. Então eu fui para Roma, fiz um mestrado em teologia patrística. Eu sempre fui fascinado pelas origens do universo, as origens do cristianismo, né? Particularmente os padres da igreja me fascinaram muito. Foi difícil para mim, porque depois de 16 anos de pároco, de uma vida intensa, voltar a ser estudante não era fácil, compreendeu, né? Primeiro ano eu cheguei em setembro, aprendendo ainda o italiano. Chegou no final do ano, então me mandaram fazer pastoral, me mandaram para Milão, né? Eu cheguei em Milão, estava 11 graus abaixo de zero. Eu fiquei no Hospital São Rafael atendendo aos doentes, passei Natal e Ano Novo. Eu que estava acostumado todos os anos a celebrar com a praça repleta de gente, estava ali sozinho a serviço, mas pensava que os que estavam doentes estavam em situação pior do que a minha. E depois eu tive então que fazer o curso de formadores na Universidade Salesiana, muito distante do Colégio Pio Brasileiro.
voltei, estagiei ainda um pouco com o padre Beppe e assumi o seminário que na época estava com 5 dioceses, seminaristas de 5 dioceses, 65 seminaristas mais ou menos. Eu passei então 4 anos como reitor do seminário Nossa Senhora das Dores na diocese de Caruaru. Certa vez estava participando do retiro do clero em fevereiro de 2015 e recebi um telefonema no celular. Mas eu não podia atender na hora, eu estava no retiro, né? E o prefixo era 61. E onde é esse prefixo? Eu não sabia. Perguntei aos colegas, os colegas também não sabiam. Bom, Dom Cláudio Umes estava pregando o retiro, o nosso retiro espiritual. Né? Aí quando depois eu atendi o telefone, era da Anunciatura Apostólica. O senhor está convocado a comparecer à Anunciatura Apostólica, que só funciona na parte da manhã. Né? O senhor não diga a ninguém, é segredo pontifício. Né? Graças a Deus que já estava no final do retiro. Eu fiquei assim, né? E os colegas perguntaram, viram minha reação, fiquei assim um pouco pálido, né? Foi o que ocorreu? Eu disse, nada o quê? Fala, eu não podia falar. Bom, então eu fui à Anunciatura. A sede estava vacante. Dom Lourenço Baldicelli tinha saído, estava respondendo pela Anunciatura o Monsenhor Pierre Jorge, né? Então quando eu cheguei lá, aí disse, o senhor é o padre Giovanni? O padre Giovanni tinha sido nomeado bispo auxiliar de Salvador no mesmo dia que eu. Eu disse, não, eu sou o padre José Luiz Gomes de Vasconcelos, reitor do seminário de Caruaru. Ele disse, não precisa se apresentar, eu conheço seu passado, seu presente e seu futuro. Aí eu gelei. Aí disse, essa conversa costuma ser muito formal, mas vamos tomar um cafezinho. Aí me chamou para tomar um cafezinho e me entregou um papel. Né? E nesse papel estava escrito que o Santo Padre, o Papa Bento XVI, me havia nomeado bispo da Diocese de Canápio e auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza. Mas Fortaleza... Eu tinha vindo a Fortaleza uma vez, por que me mandaram para tão longe? Então, você acha longe? Olha, você ia para Belém do Pará. Eu digo, bom, então Fortaleza é mais próximo. Mas eu posso pensar um pouquinho? Ele disse, pode rezar um pouco. Tem uns dias. Mas você lê aí, o Papa só está pedindo o seu assentimento. O Papa já o nomeou. E, bom, então nesse caso, né, paciência, então vamos lá. Aí eu fui nomeado para a Arquidiocese de Fortaleza. Então fui ordenado em Garanhuns por Dom Fernando Guimarães. Foi interessante porque eu fui visitar o Papa, agradecer ao Papa Bento XVI a primeira vez, né? E quando cheguei ele disse assim, eu falei, Sua Santidade me nomeou bispo auxiliar de Fortaleza. Ele disse, Fortaleza, o senhor é o sucessor do cardeal Lochaite? Eu disse, não, eu só sou bispo auxiliar, né? Depois eu fiquei pensando assim, o Papa não errou totalmente, porque quem me ordenou, quem me sagrou foi Dom Fernando Guimarães, que por sua vez foi sagrado por Dom Cláudio Umes, e Dom Cláudio Umes foi sagrado por Dom Aloysio Lochaiter. Então a sucessão apostólica minha tinha a ver de fato com Dom Aloysio Lochaiter, né? Chegando a Fortaleza, eu fui muito bem acolhido por Dom José. Mesmo morando na mesma casa, é difícil a gente morar em outra casa sem ser religioso, né? O religioso normalmente já é bem preparado para a vida comunitária, mas nós vivemos uma vida de fraternidade, né? De divisão de tarefa. Entre as funções que eu assumi a juventude e a comissão episcopal para a juventude, bem como a PASCOM.
a pastoral da comunicação, né? E foi um belo casamento. Ainda hoje estou com essas duas comissões, né? Tanto PASCOM como Juventude. Eu digo, se você quer fazer a PASCOM funcionar bem, você entrega a Juventude, que a coisa anda, que essa galera aí já sabe, já nasce sabendo como funciona, né? Então foi muito, muito bom, né? Bom, então de repente ficou vacante a diocese de Sobral. Dom Adeli foi transferido para a diocese de Chapecó e eu recebi novamente um telefonema da Nunciatura pedindo para assumir provisoriamente como administrador apostólico a diocese de Sobral. Eu fiquei de Fortaleza para Sobral, indo e vindo, dividi a semana em duas partes. De segunda a quinta ficava em Sobral, de sexta a domingo em Fortaleza, né? E depois então chegou a minha nomeação como bispo diocesano de Sobral. E aqui estamos. Eu estou feliz, graças a Deus. A Diocese de Sobral é um povo muito católico, como o Ceará inteiro é um povo muito católico, muito acolhedor, né? Não obstante o clima, muito diferente de Garanhuns, né? Garanhuns é uma cidade que está a 1.030 metros acima do nível do mar, que tem festival de inverno todo ano, que no inverno, julho e agosto, chega a 7 graus. Então eu cheguei aqui em Sobral, exatamente, né? Cheguei aqui em Sobral, muito quente, né? São Paulo disse, eu vivo, mas não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E a igreja, mas essa instituição está falida, alguém pode dizer, de fato nós remamos contra a maré, né? Mas quando a gente olha historicamente, Jesus prometeu, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha a história da igreja, né? Veja a igreja nascente que tanto me fascinou, né? É um punhado de gente. Como viviam os primeiros cristãos? Né? Perseguidos a princípio pelos próprios judeus, pelo Sinédrio, né? Depois perseguida pela sociedade romana, porque acharam que os cristãos eram pagãos, porque não veneravam, não adoravam os ídolos, não ofereciam incenso aos ídolos, nem ao imperador. Depois perseguido pelo próprio imperador, né? E mesmo assim essa igreja manteve-se de pé, e hoje quem está em Roma, onde era a sede do Império Romano, é o Sumo Pontífice, o Papa Francisco, o sucessor de Pedro, né? E novos impérios surgiram, é verdade. E nós estamos ainda remando contra a maré, então estamos enfrentando tantas dificuldades hoje em dia, né? A corrupção que assola o nosso povo, a violência tremenda, o tráfico das drogas, né? Os nossos jovens sendo exterminados, né? Uma violência terrível. Fortaleza tem batido recorde, superado o Rio de Janeiro em termos de homicídios, né? E apacenta as minhas ovelhas, o Senhor nos chama, cuida desse povo, né? Nós precisamos fazer alguma coisa, né? Então é nesse sentido que o Senhor nos chama, e a gente sabe o bem que faz às pessoas, não somente colocar os jovens numa redoma, né? Eu tenho muito cuidado das novas comunidades que atrai muito os jovens, né? Mas esses jovens precisam aprender, a pedir do Papa Francisco, a ser uma igreja em saída, né? Uma igreja samaritana, uma igreja em estado permanente de missão, né? Então é essa igreja que nós queremos construir, nós acreditamos nessa igreja. Apacenta as minhas ovelhas, vale a pena. Sou feliz por ser padre, por ser bispo, por apacentar o rebanho de Jesus. Estamos de volta com o FZB aqui em Sobral. Parece que tem um problema, né? Você já teve problema em tentar pronunciar uma palavra e não conseguir? De vez em quando, né? Você? De vez em quando, sempre, né? Sempre. Uma palavra bem difícil, a palavra mais difícil que você sabe falar, velho. Sei lá. Fala, ela tem uma. Vai.
Jedidiá. Eu não consigo falar o nome de Jedidiá. Jedidiá, você já viu Jedidiá, pessoas chamar Jedidiá, não já? Não, já, ele mora comigo. Seu irmão? Ah, tá, eu conheço ele, né? E você? Qual o nome mais bonito que você já viu, assim? O meu nome, Vainara. Autoestima lá em cima. Ó, volta pra falar com a Bárbara aqui rapidinho. Bárbara, muito obrigado desde já, viu? Pela sua participação. Pode bater palma pra ela. Eu que agradeço, Diego, a oportunidade de estar aqui no programa, né? De falar do nosso centro de evangelização, falar também um pouco da minha experiência. Faz um convite pra galera que tá em casa participar dos grupos de oração. Lembrando, ó, Diego, não tô em Fortaleza, não tô em Sobral, tem Shalom no Brasil inteiro. Acesse aí com shalom.org/onde, vai ter lá o mapa do Brasil, aí você passa o mouse, o dedo, o que você quiser lá. Você vai lá procurar no mapa do Brasil onde é que tem o Shalom mais próximo aí da sua cidade, da sua região. Aqui em Sobral tem missa quantas vezes por semana? 5. Aproveita que amanhã é domingo, a missa é que horas? Às 18 horas. A missa de domingo é às 18 horas. Tá aqui, tem grupo de oração para todas as idades, para todo tipo de gente, para você que é tímido, para você que é extrovertido, para você que gosta de se misturar. Vem pra cá, vem fazer parte da comunidade Shalom. Já que eu já digo que quem é fazendo barulho é a comunidade Shalom. Mas vem aprofundar essa experiência, ser louco, igual o Ítalo. Você era enlouquecida também? Não, no tempo que você se converteu a primeira vez? Um pouquinho, né? Um pouquinho. Tanto saiu de casa, a mãe dela quase que enlouquece, né? Sim ou não? Sim. Ainda tá enlouquecida, né? Meu Deus. 2 saíram? Ah, tem uma irmã sua? Ah, é? Ah, tá bom. Olha assim. Obrigado, Bárbara. Obrigado. Leuzani, eu ouvi dizer, cliquei aí numa rede social, você estava num estúdio gravando o EP. Que história é essa? Eu estava gravando. Eu estava me preparando, né? Assim, uma foto com o Dudu, né? Aquela foto. Sim. Verdade, eu estava lá na diaconia preparando umas guias para o EP, né? Que já estamos preparando. Agora, nesse momento, o Dudu está arranjando lá na diaconia. Então, nós podemos ter esperança que no futuro... No futuro bem breve. Um EP de Leuzani Oliveira. Com certeza. Olha aí, para você que gosta, que é fã. Inclusive eu sou, viu? Eu sou. Obrigada. Queria que você cantasse mais. Pode? Vamos cantar. Então vamos cantar mais Leuzani Oliveira hoje no Fazendo Barulho. Essa é especial para o povo de Sobral também, né? Todo louvor. Todo louvor é pouco pra te dar diante de teus feitos, Senhor. Todo louvor pequeno é diante de tua graça e grandeza. És o sentido, verdade, caminho, razão do meu canto e respirar. Em ti minha vida, em ti minha história. És o meu refúgio seguro. És o sentido, verdade, caminho, razão do meu canto e respirar. Em ti minha vida, em ti minha história. És o meu refúgio seguro.
feitos, Senhor. Todo louvor pequeno é diante de tua graça e grandeza. És o sentido, verdade, caminho, razão do meu canto e respirar. Em ti minha vida, em ti minha história. És o meu refúgio seguro. És o sentido, verdade, caminho, razão do meu canto e respirar. Em ti minha vida, em ti minha história. És o meu refúgio seguro. E aí galera, beleza? Estamos aqui com Rebeca Astucci, acertei? Acertou. Yes! Estamos começando mais um Pense no Alto, gente. Pessoal, e essa menina é uma menina assim, muito especial, né? Filha do Cleto Coelho, com a Carla Astucci, na verdade. E aí eu queria escutar um pouco de ti, Rebeca. Como é que é essa experiência de ser filho de um missionário? E aí eu já te falo logo, isso não é muito comum, viu, gente? Então, As pessoas não entendem muito como é que funciona. eu não sei como é não ser filho de missionário, porque eu já nasci filha de missionário e eu cresci com filhos de missionários. Sim, então, era esquisito pra mim quem não era filho de missionário. Sim. Mas é bem diferente, assim, porque quando eu ia pra escola é uma realidade diferente, né? A gente vê que não é muito comum. Mas lá na Canção Nova, eu estudava numa escola da Canção Nova, morava dentro da Escola Canção da Nova. Canção Nova, gente. Mas Que não massa, estudava só filhos de missionários, Sim, era sim. Tipo, o pessoal da geral, cidade e né? região. E aí é mais comum, né? Porque a gente era a maioria, a gente morava tudo junto, Sim. então sempre foi... É bem bacana essa coisa de comunidade, a gente crescia junto, todo mundo Sim. ajudava muito o outro, então é bem legal, mas era uma coisa diferente. Não sei, porque eu não sou filho de missionário, mas eu imagino que seja muito aquilo do evangelho mesmo, assim, né? De você estar convivendo com pessoas que você conhece, que você sabe um pouco da história, sabe? E eu acho que isso é uma experiência muito legal, né? E assim, não necessariamente por ser filho de missionário você tem que ser missionário Não, também, né? não. Também não, acho que nem participar da Canção Nova, claro que vai da sua opção, né? Sim, Explica um eu pouquinho posso sobre ser... isso também, né? A gente cresce, mas não é obrigado a ser filho de missionário, não. Ser missionário, né? A gente é filho de missionário, mas não necessariamente somos missionários. A gente é filho da obra, né? Mas é uma experiência bem bacana. Eu não me sinto chamada a ser missionária da Canção Nova. Olha aí, gente, segredo Mas- aqui, revelações. Não me sinto. Tanto que eu tô me aproximando mais do Lumen do Sim. que da Canção A Nova. gente tinha conversado, né, Larissa? Engraçado. É. Spoiler. Ah, fica à vontade. Será muito bem-vinda. Sim, mas Mas ainda tem que discernir, né? Não com sei certeza ainda. colocar isso em oração. É. Né? E me diz, assim, a gente quis gravar contigo também, né? Assim, não só pelo teu testemunho de vida, né? Por essa questão diferente, né? Mas é uma coisa que eu vim até conversando com teu pai, né? Com o Cleto, do que Deus vem agindo na tua vida em relação ao amor aos pobres, né? Assim, eu acho que é uma experiência muito forte que você foi tendo, né? Até realizou ano passado, né? O Natal Branco lá em Cachoeira Paulista, né? E eu queria escutar, assim, como é que surgiu isso, tá entendendo? A Larissa já me falou ali, já me deu um spoiler. Tu assistiu um filme de Irmã Doce. Fala aí um pouquinho pra gente sobre isso aí também, né? Então, meu pai sempre tentou nos mostrar, pra mim e pros meus irmãos, essa realidade, né? Sim. De que realmente existe muita gente precisando da gente, né? Sim, sim. E aí ele sempre nos levava nas comunidades carentes pra gente poder levar o que a gente não usava mais, tanto brinquedo quanto roupa. E isso sempre foi despertado em mim. O meu avô trabalha voluntário desde que eu me entendo por gente, e aí eu já... O pai do Cleto ou o pai Não, da o pai da Carla? minha mãe, Sim. o sogro do meu pai. E aí eu fiquei, mas gente, por que ele trabalha sem receber nada, né? Aí já foi juntando tudo, e aí há uns 2 anos atrás tava o filme de Irmã Dulce em cartaz, e aí eu chamei meu pai pra ir assistir.
E a hora que Lá em acabou... Cachoeira tem cinema? Não, foi na cidade vizinha. Ah, Cachoeira sim, não deve tem ser. cinema, gente. Nem shopping tem. E aí eu chamei meu pai pra ir assistir. E a hora que acabou o filme eu falei, pai, a gente precisa fazer alguma coisa. Sim. E eu tive um sonho também uma vez, porque tava muito frio lá em Cachoeira. E eu tava bem, eu tava sentindo frio, mas eu tava dentro de casa. Eu fiquei Sim. pensando, gente, imagina quem não Quem tem tá? casa, né? O que tá passando? E aí eu falei pra ele que eu queria montar um projeto social. Aí ele falou pra mim, Rebeca, legal essa ideia e tal, mas a igreja já tem muito projeto. Por que a gente não potencializa o que a igreja já tem, né? Sim. Porque criar um projeto é uma coisa muito grande, não tem necessidade, a gente pode Você tem que ajudar. começar dos poucos também, né? Aí ele falou que toda vez que ele fosse sair em missão, ao invés do pessoal da missão levar para conhecer algum ponto turístico, ele queria né, conhecer uma obra social. Foi quando Deus colocou a obra Lumen na nossa vida, porque chamaram meu pai para fazer missão aqui em Fortaleza, e ele perguntou Essa se não primeira podia... visão tu já veio. Então, aí ele Sim. perguntou se eu não podia vir, porque eu tinha interesse de conhecer projetos sociais. E aí me trouxeram também, né? Aí foi quando a gente começou a se aproximar. Eu conheci vários projetos aqui, a Casa São Francisco, Centro o Social. Centro Social. E eu via muito dos olhos das pessoas brilhando, o Edwin e o Luiz. Eu ficava, gente, que coisa é essa? A Carol, né? Sim. Aí, uma vez o Edwin e o Luiz foram lá pra Cachoeira e perguntaram se eu não queria levar o Natal Branco pra lá. Aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso sozinha? Aí ele, não, você só precisa topar, porque a gente tem tudo, a gente acompanha, né? Sim. E aí eu falei, tá, né? E a experiência, como é que foi lá, do dia do Natal Então, Branco? cara, sozinha eu sabia que eu não ia conseguir. Meu pai, se não fosse meu pai também, acho que não teria ido, porque meu pai me ajudou muito, muito, muito. E ver essa experiência das pessoas mesmo, eu não fazia ideia de que isso ia acontecer. De ver tanta gente se unindo pra poder fazer o evento acontecer foi muito bacana. Cara, e é massa assim, né? Pra vocês entenderem bem assim do que tá acontecendo, né? Deus colocou no coração dela, lá em Cachoeira Paulista, a gente tá aqui em Fortaleza gravando, certo? Um desejo, né? Filho de um missionário que também tinha colocado outro chamado aqui, né? Com relação à realidade dos pobres, tá entendendo? Deus colocou no coração do Ed, um cara aqui de Fortaleza, do Luiz, da obra Lumen, né? Então, e aí Deus fez questão de juntar tudo isso, né? Claro, é interessante, o mais massa é isso, de você ver que existe essa comunhão, né? Até mesmo a gente estava aqui almoçando, né? A gente tá gravando depois do almoço e comer uma carnezinha de porco, uma delícia, né? Tava Canseira, mas... Mas trabalhar. Força, coragem, tô brincando. E aí a gente conversando aqui, sabe, galera? A gente via assim uma beleza mesmo, sabe? A gente aqui, a galera da Canção Nova, uma galera que veio de Sorocaba, sabe? Isso foi, Todo acho que mundo, mexeu com a gente, cara, né? Essa comunhão, essa comunidade. Carismas diferentes, pessoas de lugares diferentes, Sim. todo mundo junto. E é massa isso, né? Por exemplo, lá em Cachoeira Paulista, Natal Branco, né? Já fiquei sabendo que muita gente também que não era da Canção Nova ajudou, né? Gente do Lumen foi Na pra verdade, lá. Comunhão mesmo, assim, a né? Canção Nova apoia, né? O projeto. A Canção Nova tem um lado social Sim. também. E aí essa parte social está apoiando Presente o projeto. lá. Tinha mais Mas gente. assim, tem mais gente da cidade do que. Porque é difícil, o missionário já tem um chamado pra, Sim, o trabalho, da Canção o serviço, Nova, né? E aí envolver com outro chamado pra juntar as duas coisas ao mesmo tempo fica meio difícil. Então era mais gente da cidade Sim, mesmo irado, que. irado demais. E eu fiquei pensando agora. Mas caraca, Deus podia ter me juntado, eu e meu pai, com um projeto social mais perto, né? Sim. Porque Fortaleza, não sei. Sim. A gente tá aqui ainda. É os planos de Deus, né? Mas tão tá sempre longe. aberto, né? E é massa isso, né, galera? Que a Rebeca, né, mostrou um coração completamente aberto à graça de Deus, velho. Quem sabe o que Deus tem pra realizar também na sua vida, velho? A gente não consegue imaginar, né? Não dá pra Eu saber. imagino que, sei lá, 2 anos atrás, tu nem imaginasse que estaria aqui, né? Nunca. Então, é isso, galera. Hoje a gente tá terminando mais um Personal com a Rebeca, extraordinário. Foi ótimo. E eu agradeço de coração, assim, por você, viu? Assim, pela sua disponibilidade. Você é show. Obrigada. Show. É nóis. E eu... Um lugar como esse, uma livraria Shalom. E nós estamos na livraria Shalom daqui de Sobral. E todos aqueles produtos que você pode também encontrar na livrariashalom.org, nossa loja virtual, estão aqui. Por exemplo, o livro Belo é o Amor Humano, de Emi Nogueira, que ajuda você a discernir o seu estado de vida. Temos também esse livro aqui, Espada de Dois Gumes, Júnior Alves de Mello, é um estudo bíblico. E temos também muita música, temos CDs, olha só.
Temos CD Divino Coração, CD de músicas litúrgicas, recentemente lançado em comemoração aos 35 anos da comunidade Shalom. E temos também aqueles grandes artistas, CDs e DVDs de Davidson Silva, Alto Louvor, Sueli Façanha e muitos outros produtos. Para você que tem devoção aos Santos Anjos, esse livro da Emi Nogueira, cofundadora da comunidade Shalom, é pedida. Anjos Nossos de Cada Dia. E tem muito mais para a vivência da castidade, o Leve a Sério a Sua Vida Espiritual, que fala da oração aos moldes de Teresa, o Tecendo o Fio de Ouro, que é um itinerário para autoconhecimento e a liberdade interior. Quero Ser Amigo de Deus, do Padre Rômulo dos Anjos. Tudo isso você pode encontrar na livraria Shalom mais próximo de você, na sua cidade e também na loja virtual, não é, Isa? Exatamente. Você que está aqui em Sobral pode procurar para adquirir seu produto de evangelização. E você que está aqui longe, em São Paulo, Rio de Janeiro e qualquer outro estado, livrariashalom.org, você vai encontrar seu produto de evangelização. Tá aí a grande dica, livrariashalom.org, produtos que evangelizam.